Ó, senhores, eu vou mexendo aqui, vou falando aqui as perguntas e respostas, qualquer coisa. Eu vou trabalhar assim. Eu vou tentar responder o que é dentro do voleibol. Quando partir para a parte de preparação física, o Rodrigo entra. O professor Nilson vai estar no respaldo aí para dar uma acrescentada a mais, beleza? Dentro da medida do possível que vocês passaram as perguntas para nós, fizemos a seleção e vamos expor aqui. Beleza? Vamos lá para perguntas. Matheus Freitas perguntou: Robson, retornando aquele 5-1 japonês que foi passado em uma das aulas, queria saber como funciona e se há condições de ser utilizado nas categorias mais baixas. Vamos lá, Matheus. Então o negócio é o seguinte: é um 5-1 comum. A diferença é que foi disponibilizado o posicionamento da equipe de outra forma. Obedecendo às regras, ele disponibilizou de outra forma, em outra posição, mas mantendo a quem estava na rede na posição 4, está na posição 4, que é mais próximo da linha lateral direita. Quem está na posição 3 tem que estar entre o jogador da posição 4 e a posição 2. E o jogador da posição 2 está mais próximo da linha da lateral direita, da linha da lateral direita. Seguindo isso, ele pode levar para qualquer um dos lados, e desde que ele obedeça ao seu correspondente diagonal, tranquilo. Ok? Se pode ser utilizado nas categorias mais baixas, nas outras categorias? Pode ser utilizado. É legal de demonstrar, de se ter o conhecimento para você um dia utilizá-lo. Mas pode ser utilizado, não há problema. Agora, precisa ver se a equipe de categorias menores tem o conhecimento técnico para assimilar e executar tranquilamente, naturalmente. Se não, é mais fácil manter um padrão, uma coisa mais comum, certo? Se eu respondi, ok. É que eu não estou com a tela de vocês aberta. Vamos lá, pergunta do... Dúvidas? Quer Dúvidas? complementar alguma coisa, Matheus? Pode falar, Matheus. Pode me interromper se eu tiver, porque eu só estou com a tela pequenininha. É, se fosse colocado na categoria mais baixa, ele Ah. seria uma vantagem? Não, então, tudo depende da vantagem, o que você vai conquistar de benefício. Por exemplo, se você faz toda essa montagem de rede e você distribui os jogadores que vão ficar com um bloqueio mais baixo, se através dessa montagem, daquela montagem que vocês viram, levar essa vantagem contra o bloqueio adversário, é interessante. Mas em quantas passagens? E o que você vai fazer? Você vai ter dois jogadores tão bons na linha de passe para cobrir quase a quadra inteira, porque vai ter o líbero e mais um ponteiro. E um outro que vai estar mais escondido. Então tem que ver onde que é a vantagem disso. Mas tudo pode ser praticado. Isso tem que ser muito praticado. Tá? Mas pode ser utilizado sim, mas tudo depende de quando vai ter a vantagem e quantas passagens. Lembrando que aquele movimento lá que nós fizemos, que eu demonstrei, é de uma passagem só. Certo? Alguma coisa? Alguém mais quer acrescentar alguma coisa? Perguntar? Matheus, respondi, Matheus? Respondido. Maravilha. Vamos para a pergunta do Gustavo Soares. Pergunta: trabalhar uma habilidade no vôlei é melhor que trabalhar duas ao mesmo tempo? A habilidade que ele diz é a recepção, ataque e o saque, por exemplo. Vamos lá, se o Gustavo Soares estiver aí, já vai prestando atenção. Que para nós é fundamento no voleibol, né? São Isso, técnicas do voleibol. Né? Aí eu perfeito. queria perguntar uma coisa antes para você aqui, só para a gente esclarecer um pouco melhor. Manda. Qual é a melhor faixa etária para a gente começar a trabalhar com voleibol? Então tá, vou responder a primeira pergunta do professor Nilson. Não tem uma. Assim, desde que a criança consiga, que o iniciante consiga colocar a mão na bola, ter a habilidade, conseguir dominar ela, pode ser com 7, com 8, com 9, com 6 anos. Depende muito da habilidade da criança, do desenvolvimento dela. E você pode fazer circunstâncias adaptáveis. Você pode trabalhar com. Eu normalmente trabalho com o pingo, deixando a bola pingar, ela entra embaixo, ela faz a manchete para que amorteça, para que não machuque o braço dela. Tá?
Então não tem uma coisa específica, uma idade. Nas referências que se tem na bibliografia, não encontra nada, tem que começar com tal idade. Não é igual uma vacina. A vacina dos 5 anos, tem que tomar com 5 anos. Não tem isso, tá? Tanto que o Prado me perguntou outro dia para levar a irmãzinha dele. O que eu falei? Pode se levar? Pode, desde que ela consiga dominar a bola, segurar, não saia correndo da bola, porque não adianta nada levar uma criança e ela correr da bola. Respondido, professor Nilson? Sim. Então, beleza. E questão da pergunta do Gustavo. O ideal é você trabalhar um fundamento por vez. Então, por exemplo, o dia que trabalha recepção não é ideal para se trabalhar a defesa. Por quê? Elas são similares, os dois trabalham com a manchete, só que tem perspectivas diferentes. Uma vai empurrar a bola e o outro faz a bola ir mais vertical, ir mais para o alto. Isso, então se nós trabalharmos tanto a recepção quanto a defesa, nós vamos estar dando um nó no sistema nervoso central. Não vai estar assimilando. Nós vamos estar dando 2 comandos. É a mesma coisa no computador. Você vai dar 2 comandos no computador, vai chegar uma hora que vai travar. Então, isso não pode acontecer. Nos treinamentos, é a mesma coisa. Por isso que se divide entre K1 e K2. Tá? O principal, a gente utiliza esses 2 principais. Então, é por essas habilidades. Mesmo você vai trabalhar isso. Então, por exemplo, há dias que você talvez utilize tudo. Próximo à competição, você vai fazer recepção, vai fazer o passe, aí a defesa, vai trabalhar, porque você já está próximo da realidade. Agora, treinamento, mais voltado para o treinamento, a preparação, você divide bem dessa parte. Eu espero ter respondido. Ninguém tem alguma pergunta? Beleza, então eu vou seguir. Lopes perguntou, qual o impacto do treinamento de força e a aplicação dele no meio desportivo? No caso do vôlei, digo a questão de força, impulso, ataque, explosão muscular. Qual a importância do treino de pliometria no vôlei? Qual a importância do treino anaeróbio e aeróbio para atletas do voleibol? Rodrigo, é com você. Primeira pergunta, ele está falando de uma implicação de treino de força. A gente vai falar de força, a força ela tem uma variabilidade. Então você vai falar de força de resistência, força de potência, força pura e assim vai, tá? A gente vai falar de aplicação dela no meio esportivo. É uma coisa mais simples de entender sem ser muito técnico, porque a aplicação de força, ou propriamente dito força no treino, praticamente todos os esportes usam força. Na verdade, todos os esportes você vai utilizar força. Então, o treinamento de força, no quesito, eu creio que ele tenha perguntado força pura, mas como eu falei, essa variabilidade toda de força, se aplica e você usa todas elas em todos os esportes. Então é fundamental você trabalhar força. Claro que alguns esportes a gente trabalha mais força bruta, força pura, outra a gente trabalha mais força de potência, outra a gente trabalha mais força de resistência e assim por diante. Por quê? Porque existe a lei da especificidade. Então cada esporte ele respeita a sua especificidade. Então, por exemplo, às vezes a gente está numa academia de musculação, isso aconteceu em 2015, e a gente não agachava até embaixo, com peso nas costas. Ah, Rodrigo, por que você não agacha até embaixo, peso nas costas? Porque o risco de lesão, porque dói o joelho, porque isso, aquilo. Naquele momento eu não estava agachando, porque eu não ia usar num treinamento de voleibol, não ia usar numa competição de voleibol, o cara agachar até lá embaixo para saltar. Então ele fazia uma angulação menor e dava uma impulsão. Isso é um treinamento de impulsão, mas não pliometria, que é a segunda pergunta. Tá? Ataque, explosão muscular. A segunda parte da pergunta. Digo na questão de força de impulso, ataque, explosão muscular. Nessa questão aqui, força de impulso, ele cai bem como exemplo que eu falei agora. Então, ele agachava num ângulo menor e subia com muita explosão, com velocidade. Para quê? Justamente para ganhar força de explosão. Então, você trabalha recrutando as fibras musculares específicas para aquela atividade, ou para aquele movimento, ou para aquela contração, e assim vai, naquele curto espaço ali.
aquele curto amplitude de movimento. Por quê? Porque é específico do esporte. Então não adianta eu agachar até lá embaixo, subir com tudo, se o cara não vai usar. É claro, não faz isso. Faz. Existem fases para que faça isso. Então tem a primeira fase, a segunda fase, assim vai. A gente chama de macro ciclo não completo. E aí dentro do macro tem o meso e miso e assim vai. Essa não é a pergunta, tá? Mas a aplicação de força, o treinamento de impacto, ele é de suma importância. Se você não tem força, você não consegue fazer nada. E aí você tem essas variáveis de força, que nem eu disse, que todas são treinadas dentro do esporte. Qual a importância do treino de pliometria? Pliometria, para quem não sabe o que é pliometria, é treino de salto. Né? Então, a gente usa treino de salto, pliometria, para força de resistência, para força de potência, principalmente a potência ali que você vai usar. Então, por que a gente usa, o que a gente faz pliometria? Justamente para aumentar a potência. Então eu quero fazer pliometria de membro inferior, potência, para saltar mais. Eu quero fazer pliometria de membro superior. Existe pliometria de membro superior? Existe. Quero fazer pliometria de membro superior. Então vou fazer pliometria de membro superior para quê? Para eu atacar com mais velocidade. Então tem uma outra pergunta que fala sobre isso aí, mas eu já respondo com mais específico mais para frente. Você atacar com mais velocidade e também fazer uma melhor aplicação de força que você também já treinou, certo? Então, a importância do treino de pliometria no vôlei também é fundamental. E a importância para quê? Para que a gente consiga saltar mais, para que a gente consiga atacar mais forte, com o braço mais rápido, e assim vai. A gente está falando de ganhos em atletas de alto rendimento. Mano, mas eu faço treino de pliometria, eu saltava 30 centímetros, agora eu salto 32. É um resultado ruim, né? Não, resultado excelente. Já falar de atletas de alto rendimento, a porcentagem que os caras têm é de 3 a 5, nos maiores casos 10% da capacidade que ele já tinha. Então, se você treinar a pliometria para ganhar 5%, é maravilhoso. E os estudos comprovam isso, e quanto mais alcance você tem, muito mais visão do campo adversário você tem, é muito mais fácil de rodar bola, de defender, e assim vai, tá? Qual a importância do treino aeróbio e anaeróbio para atletas? Rodrigo, posso te interromper? Talvez eu vou colocar uma dúvida aqui para você que talvez esclareça um pouco melhor aí todos. Se você disse que o trabalho de pliometria é ótimo para o voleibol, assim como o trabalho de força, sim. Né? Então quer dizer que hoje eu posso sair ali fora e fazer um trabalho de salto constante, mesmo estando parado há 30 dias sem fazer nenhuma atividade, que eu vou ganhar esses 2, 3% aí que você está falando? Não é assim que funciona. Eu sei que você entende muito bem, eu sei que você fez a pergunta, mas não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? E entra naquilo que eu falei, da gente ter toda uma periodização. Então, eu não posso sair saltando numa caixa para ganhar 5% sem ter feito um trabalho de base antes. Estou 30 dias parados, vou saltar numa caixa. A probabilidade de você se quebrar é muito maior do que você conseguir os 5%. Então, a probabilidade de você ter 50% de lesão é maior do que você ter 5% de ganho de impulsão. Então, você não vai sair saltando sem uma periodização, sem um treino feito por um profissional que entenda, sem ter feito antes um trabalho de base, sem ter feito um trabalho de força muscular para aguentar saltar, sem ter feito um trabalho de resistência muscular localizada para aguentar saltar, e assim vai. Você não vai conseguir nada disso 30 dias parado, depois saltando numa caixa. Respondi, Nilson? Não, assim, eu acho que assim, para ilustrar, né? Sim, isso daqui para ninguém não é sair receita pulando. não é receita de bolo para todo mundo misturar tudo ali pegar o liquidificador e bater e sair por aí fazendo que vai dar resultado. Sim. É só por causa disso que eu perguntei. Então, uma coisa que eu e o Robertson, a gente sempre conversa muito, é que não existe receita de bolo para treinamento. Então, todo curso que eu vou fazer, eu sempre vou atrás de alguma coisa que seja assim, porra, isso aqui vai dar certo, e o cara fez e deu certo. Não existe, porque existe uma tal da individualidade biológica, e assim vai. Então, você tem que conhecer o seu atleta, você tem que ter o feeling, você tem que saber. E não existe receita de bolo, porque o cara fez lá em São Caetano, fez lá em São José, vou fazer aqui em Mogi que vai dar certo. Pode ser que não, pode ser que sim, mas não existe receita de bolo para treinamento, tá? O que existe é a periodização. Rodrigo, e a periodização? Ela é do começo ao fim, ali vai seguir a risca e não muda nada? Não, muda. Às vezes você tem um contratempo, que nós tivemos contratempo agora.
Eu tive que mudar algumas coisas, tive que readaptar, fazer readaptação, mas todas as temporadas que eu trabalhei no voleibol e todas as temporadas que eu participei do voleibol, eu sempre fiz adaptação, eu sempre mexi em todas as periodizações que eu fiz, tá? Às vezes você olha para o atleta e vê, mano, não vai aguentar e assim vai. Então tem sempre uma adaptação. Passando para a segunda pergunta, alguém tem mais alguma coisa para falar? Rodrigo. Oi, pois não. Tipo assim, a impulsão do Nishida, por exemplo, alguém comum conseguiria adquirir a impulsão treinando muito ou é mais uma coisa de genética? Genética. Então vamos lá, impulsão do Nishida. Existem pessoas que nascem com uma maior tipo de fibra. Probabilidade. Então, ele tem mais fibra do tipo 1 e outros mais do fibra do tipo 2. E isso caracteriza como ele vai ser, no que ele vai ser bom ou não. Aí você fala para mim, Rodrigo, por que... Aí eu vou dar um exemplo que eu sempre uso. Você já viu o nadador de ponta negro? Nadador de ponta negro. Não existe. De ponta mesmo. Campeão olímpico negro, 100 metros. Você já viu? Por que não? Porque é atividade biológica, mano. Negro tem muita força de explosão, sabe? Tem um tipo de fibra que é característica disso. E eles têm muita força de explosão. Só que negro tem ossos pesados, os ossos mais largos. Então, para ele flutuar, é muito mais difícil. Então, ele nasceu para algum determinado esporte. Ele pode ser muito bom para a genética dele, ou para a raça dele, vamos supor assim, né? Ele pode ser muito bom para aquele grupo dele, mas para o outro grupo, ele não vai ser tão bom assim, tá? Isso é um preconceito de Deus? Não é. Isso é atividade biológica. Tanto que ele não é bom na piscina, mas ele é bom na pista de 100 metros lá. Você vai ver os melhores corredores de 100 metros, a maioria são negros. O Usain Bolt, negro. O rapaz lá que também é do país do Usain Bolt, negro também. A maioria deles são por quê? Porque é predominância de fibra, tá? Então, isso é uma característica que chama genótipo e fenótipo. Tá? Então, o genótipo é isso, mano. É o gene. Você nasceu com aquilo, você nasceu para aquilo, você foi predestinado para aquilo. E aí você vai ser até o final. Eu posso treinar para melhorar e ser melhor? Pode, mas talvez nunca vai chegar num cara assim. Vou dar um exemplo de musculação e é uma coisa interessante. Eu já estudei há muito atrás, estava estudando mais sobre musculação e tal. E aí teve um professor que falou que é verdade, se não existisse, não estou fazendo apologia, longe disso, não estou recomendando nada disso, se não existisse anabolizantes no fisiculturismo, o campeão do fisiculturismo seria o mesmo todo ano, porque ele nasceu para aquilo, ele tem uma predisposição genética para aquilo, então ele seria o campeão todo ano para aquilo, embora com o anabolizante ele melhore, e provavelmente o campeão seja ele também, alguns vão ter a chance por causa do uso. Só que é totalmente não recomendado, totalmente fora de um conceito de saúde, uso de anabolizante para fins esportivos ou para fins de competição, tá? Eu sou contra para fins esportivos e tal, a não ser que a pessoa tenha uma doença hormonal e assim vai, e ela precisa fazer uma reposição hormonal e passe com o médico, e o médico aconselha ela a fazer. Tá? Respondido a pergunta? Yes. Matheus, respondido? Respondido. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta sobre isso? Você tem a última parte aí da pergunta do O Lopes. O aeróbio e anaeróbio. Tá. Qual a importância do treino anaeróbio e a importância do treino aeróbio para atletas de voleibol? Então, o que caracteriza? Então, vamos contextualizar. O que caracteriza um treino aeróbio? O treino aeróbio é um treino que tem uma predominância de gasto energético dentro do nosso corpo aeróbio. É muito difícil ser explicado de uma forma que eu não vá assassinar a fisiologia em 5 segundos. Mas são treinos longos que a gente recruta ou que a gente usa. A gente não usa, na verdade, a creatina quinase ou o ATP-CP. A gente usa só o ATP com predominância, tá? Porque
quando eu falo assim, Rodrigo, mas se eu treinar aeróbio, eu só vou estar usando aeróbio? Não, você vai estar usando todos. Anaeróbico alático, anaeróbico lático, aeróbio, e assim vai. Não existe uma só. Tem a predominante. A predominante é tal, mas você vai usar todas elas. O treino aeróbio, ele é fundamental no começo para que a gente consiga fazer aquela base. Então, entra naquilo que o Nilson falou, da periodização, para que eu não saia pulando caixas para ganhar os 5% de ganho. Então, ele é usado principalmente no começo, no trabalho de base, no trabalho geral, ali no começo. E fundamental para que a gente possa criar um melhor condicionamento físico para depois a gente entrar com os outros trabalhos mais específicos. Lembrando que dentro da periodização a gente caracteriza a porcentagem de quanto vai usar de cada capacidade ou de cada treinamento, por exemplo, treinamento aeróbio, assim vai. Então, eu uso geralmente ali no começão uns 30 a 25% de treinamento aeróbio, depois eu passo 75% do resto da periodização fazendo treinamento anaeróbio. Por quê? Porque o nosso esporte é anaeróbio, predominantemente anaeróbio, 100% anaeróbio. O que é um exercício anaeróbico? Um exercício de até 25 segundos, 30 segundos, e assim vai. De 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos, em fase de transição para o aeróbico. Tá? Por quê? Porque isso ele é uma fase de transição de via energética. E aí, nesse treinamento anaeróbico, a gente sempre está utilizando ali o ATP-CP. A adenosina trisfosfato com o CP, que é, se eu não me engano, creatina quinase. Creatina fosfato. Creatina fosfato. Creatina fosfato, isso, creatina fosfato. Tá? Então é um ATP-CP criado com creatina fosfato, certo? Então em 15 segundos você vai usar aquilo. E por que a gente faz o treinamento aeróbico? Porque se você for medir em média, um rally no voleibol feminino, ele dura de 14 a 17 segundos. Isso média. Existem mais longos? Existe. Existem mais curtos? Existe. A nossa categoria é mais longa. Quando a gente tem rally de 25 segundos, de 30 segundos. Então eu tenho que trabalhar essa capacidade física para que você aguente o rally ali dentro dos 30 segundos, saltando, tendo força para saltar, tendo força para atacar e assim vai. Por isso que a gente trabalha o treinamento aeróbio do voleibol também. Se suma a importância, por quê? Porque o nosso esporte ele é 100% anaeróbio. Certo? Uma pergunta? Creatina fosfato. Pergunta sobre o assunto? Não. Pulei para a próxima pergunta. Quem é Biel? Acho que o Victor Gabriel, não é? Então vamos lá. Ele perguntou quais os treinos específicos para cada posição. Eu acho que seria redundante começar a falar sobre esses tipos de treino aqui. Por quê? Os nossos treinos são específicos. Eu sempre tento dividir os treinos desta forma. A gente, quando vai trabalhar central, então eu pego lá, ponho o central aqui e já vou dando treino para o levantador fazer uma outra coisa. Então, não tenho como. Existem muitos treinos para cada posição. Eu acharia é mais difícil ficar dando. Não adianta eu ficar dando exatamente a receita de bolo. Eu tenho que ver o que o atleta tem de conhecimento para que eu passe o exercício. Não adianta, o atleta já domina a manchete. Eu vou ficar mandando ele fazer paredão de manchete. Ele tem que fazer um outro sistema. Eu tenho que trabalhar de outra forma. Eu tenho que tentar sempre descobrir qual a dificuldade do atleta e tentar sanar essa dificuldade dentro do seu fundamento. E normalmente eu não falo assim, por exemplo, o Café tem uma passada cruzada errada, então eu vou dar treino só para ele. Não, dou treino para todos. E corrijo especificamente ele, corrijo o outro. Então, o treino é para todos, mas eu sei para quem é voltado. Então, normalmente, esse é o específico. Não adianta eu ficar falando um monte de exercício aqui, eu vou estar só enchendo linguiça. Ok? Vou passar para a próxima, porque nosso tempo também... Aí vem no mesmo caminho, né? De procurar a receita do bolo, né? Exatamente. Existe aqui, eu utilizei um site aí numa semana que se chama Just Volleyball, voleibol em inglês, tal, que tem trabalhos específicos para todos os fundamentos. E chega a ter de 80 a 120 exercícios lá para ser feito.
Se interessar, dá uma procuradinha lá que vai encontrar um monte de exercício. Então depois o professor Nilson disponibiliza para vocês o site, vocês olham lá. Já tem no... Ele disponibilizou no dia que ele falou sobre, no final do negócio tem lá. Sobre ataque, é. Isso, e no final tem lá, beleza? Partimos para outra pergunta. Alguém tem alguma pergunta a questão disso? Não, muito bem. Como analisar corretamente os movimentos do time adversário para se sobressair contra eles? Saque, ataque, defesa, bloqueio. É através do estudo. Se nós tivermos um material de estudo, por exemplo, fizemos a filmagem, conseguimos receber filmagem de outras equipes, podemos dividir em várias formas, em várias situações e analisar cada posição, cada ato, cada situação da equipe adversária. E com isso se preparar. Quando não se tem esse tipo de material, vai na conversa, vai no olhômetro, vai na... Esqueci a palavra para... No empirismo. Vai através do empirismo para tentar visualizar e tentar descobrir o que nós podemos resolver. Vamos lá, o Rafa Ozono mandou para mim aqui, segura aí. Robson, sobre ataques na paralela, já vi que pessoas que para obter esse ângulo na quadra vão reto e realizam o ataque. Alguns realizam o ataque com o punho, outros giram o tronco para o ataque. Qual o mais fácil e mais correto? É sobre isso, girar o tronco no ar. É questão de treino? Tudo isso que você colocou, Rafa, é questão de treino e de qualidade do atleta. Então, quanto mais ele jogar, quanto mais ele praticar, quanto mais ele disputar competições e começar a explorar esse tipo de recurso, ele vai se desenvolver. Então, tudo é questão de você estar sempre praticando, mas de tentando buscar a melhora e evoluindo e tendo modificação. Eu acho que esse é o caminho. Não tem uma coisa específica, o tronco, girar o tronco é melhor, é tudo habilidade do atleta, ok? Se qualquer coisa, você me interrompe, Rafa. O Café mandou outra aqui. Tem que sair porque vai dar um BO, tá? Beleza. Eu pensei que era pergunta. Rafa, alguma pergunta? Não, respondeu. Deixa eu ver se respondeu aqui, porque... Nada. Ô, Robson, só para progredir aqui, né? Para continuar. Pode continuar. Aqui que diz aqui sobre a avaliação correta dos movimentos, né? Da equipe adversária. Certo. Isso, lógico, requer um pouco de experiência, porque o Robson, olhando lá na quadra no momento, vendo o time adversário jogar, ele já define rápido como é que a equipe vai jogar, como é que vai procurar dificultar as nossas ações e como a gente consegue dificultar as ações adversárias, né? Mas é tudo muito relativo, né? É necessário ter uma certa experiência e uma observação, assim, ter um olho clínico lá para olhar na quadra do adversário e saber aonde vai jogar. É mais ou menos aquilo lá que a gente chama a atenção de vocês várias vezes dentro da quadra e algumas vezes não é correspondido, né? Para a gente melhorar o nosso posicionamento. Eu digo sempre assim, é difícil você mudar a posição da sua equipe, né? Se você não treinou essa mudança. Você tem que treinar para poder mudar dentro da quadra, senão não muda. Por isso que nós temos que ter por isso que eu tenho sempre uma comissão técnica que colabora muito. Como eu já disse lá na live de quarta-feira que eu fiz, não seria ninguém se não fosse a comissão. E essa comissão que eu tenho também atualmente me ajuda muito, cada um cuida de uma parte e isso é muito bom. Ok? Vamos lá, Lucas Vinícius, eu tenho mais 3 minutos, aí depois nós vamos ter que fazer o vai e volta. Lucas Vinícius perguntou, qual o fator mais importante para estudar sobre o adversário? O que ele tiver de mais forte e que nós possamos tentar anular isso. Eu acho que é o principal, é o que nós devemos sempre ir no foco, tentar descobrir qual é o ponto forte da equipe e o que nós podemos fazer para anular esse ponto positivo. Como saber lidar com as pressões pré-jogo e pós-jogo? Convivência. Todas essas situações você só vai ter pré e pós-jogo vivenciando isso sempre.
tem o maior número de competições nas costas, passando por várias situações. Sem essa experiência, não adianta. Pode trazer a seleção brasileira. Se eles não tiverem em competição e pegar equipes do mesmo nível, vão ter problema no início, vão ter problema no final. E qual a importância do condicionamento físico? Eu acho que o Rodrigo já acabou expressando tudo aí na pergunta que ele respondeu. É de suma, ultra, mega importância. Não adianta ter qualidade técnica se não tem condicionamento físico. Não adianta ter condicionamento físico se não tem a qualidade técnica. Então, os dois precisam caminhar juntos. Por isso que o Rodrigo é de suma importância dentro da equipe. E quando eu falo, Rodrigo, pode falar, mete a boca, é ele. Então, essa é a importância. Grande, enorme. Alguma pergunta? Vamos lá, Gustavo Soares perguntou. Essa pergunta já foi. Ela está repetida aí no... Então, trabalhar na habilidade do vôlei, beleza. É. O Prado perguntou uma coisa que eu gostaria de saber sobre aquela que o William fez na rede da bola, bateu e caiu no braço. Tá. Eu acho que não vai dar tempo. Acho que é mais fácil sair e depois voltar. Vamos lá, meninos e meninas. Senão a gente perde o nosso tempo. Aí o Rodrigo vai dando norte aí se já for entrando. Bom, vamos lá. O Prado perguntou, não sei se ele está na fita, eu gostei muito da pergunta dele. Outra coisa que eu gostaria de saber, mas sobre aquela parede... Ah, tá, da parede primeiro. Que o William fez na rede e a bola bateu e caiu. Eu lembro que você tinha... Aí saiu uma errada, tinha falado disso no treino, mas não aprofundou. É contra as regras? Bom, então vamos lá. Normalmente, existe você antecipar, colocar a mão na frente, deixar a bola bater para fazer tipo de uma parede e a bola cair no chão, tá? Muita gente estava usando esse recurso, porque você antecipava e colocava a mão. A mão. Então você fazia uma parede e deixava bater. O que o William acabou fazendo? Ele se aproximou, elevou o braço e deixou o cotovelo. Então ele não utilizou a mão. A bola bateu e caiu no chão. Houve-se uma briga, porque ele já estava parado na posição, antecipou, ele vinha infiltrando, ele antecipou, ele percebeu que a bola vinha na rede, ele antecipou e parou. Então foi uma malandragem dele e uma interpretação da arbitragem. Se eu tivesse do lado contrário, eu também ia brigar, ia espernear e querer o ponto. Mas foi uma interpretação da arbitragem e uma boa malandragem do William. Ele foi muito hábil em se posicionar e não utilizar a mão. Ele utilizou, porque a regra diz que o atleta não pode pôr a mão na direção da bola, não pode interceptar o caminho da bola, tá? Então, essa pergunta foi muito legal. Alguma pergunta sobre isso? Não? Beleza. Outra pergunta, Prado também perguntou o porquê se utiliza o sistema 5.1 e por que não utilizamos o sistema 5.2? Por que não utilizamos o sistema 6.2? Qual a vantagem e a desvantagem do sistema? Sistema 5.1. Você aumenta a probabilidade de atacantes. Aumenta-se. Só que você trabalha com jogadores específicos. Então, eu vou ter um levantador para 5 atacantes. Lembrando que agora serão 4 porque eu tenho o líbero. Mas você aumenta a probabilidade de atacantes, tá? E cada um específico na sua área. Então, eu já tenho eles preparados para cada posição. Então, essa é a vantagem. Por isso que normalmente... E você aumenta... normalmente o levantador é mais baixo, por isso que ele começa sempre sacando, tá? Então, são algumas vantagens do 5.1. E aí o sistema 6.2. O que é o sistema 6.2? São os 6 jogadores atacam. Porém, dentro dos 6 jogadores, 2 jogadores são responsáveis a levantar. Com isso, tendo o líbero também, acaba limitando a 5. Qual a vantagem e desvantagem? A vantagem do 5.1, você já tem um levantador específico. Você já tem um levantador específico e provavelmente você terá um oposto para resolver os pepinos, que essa é a grande função. Já
no sistema 6-2, você terá 2 levantadores, e esses 2 levantadores, eles têm que ser exímios atacantes, eles têm que ser bons. Eles não precisam ser um nota 10, mas eles têm que saber rodar a bola. Porque se você tiver um levantador que roda a bola, o outro que não sabe atacar, não adianta nada, é chover no molhado, você vai perder uma posição de ataque. Então, o ideal é que você tenha 2 atacantes que são levantadores e que saibam atacar. Então, essa é a desvantagem, é você encontrar o atleta tão bom nesse nível. Essa é o complicado, é o mais difícil nesse percurso. Tá? Então, essa é a vantagem e a desvantagem. Dúvidas? Não dúvidas? Beleza. Então, eu vou passar, hein? Real perguntou, o porquê de fazer o treino que estamos fazendo? Faz 20 e descansa 10. Rodrigo, é com você. No que ajuda esse treino? Eu acho que já emenda 2 perguntas. E um time pode fazer o rodízio no sentido anti-horário? Tá, essa eu respondo depois. Ou quer que eu responda agora e depois você já responde? Bom, vou responder as minhas aqui, porque falta 13 minutos. Daqui a pouco eu preciso sair. Beleza. E aí a gente aí qualquer coisa você continua respondendo o resto da galera aí. Beleza. Tá? É o seguinte, vamos lá. Por que de fazer o treino de 20 para 10? Porque é aquilo que eu já expliquei. A gente usa o rally, tem em torno de 14 a 17 minutos no alto rendimento num voleibol masculino. E a gente vai usar, isso. Então a gente faz uma média, a gente vai trabalhar 20 segundos numa intensidade muito alta para que a gente melhore essa capacidade anaeróbica lática e a gente consiga ter o aporte físico necessário para aguentar a partida, né? É isso que, na verdade, é essa simulação de treino para aplicação na hora do jogo, certo? Então você precisa fundamentalmente trabalhar o que você vai usar. Não adianta a gente fazer uma corrida de 45 minutos se a gente não vai correr 45 minutos durante uma partida de voleibol. Não adianta eu chutar a bola se eu não vou chutar a bola na partida de voleibol. Entenderam? Então, por isso que a gente faz o treino 20 e para 10. No que ele ajuda esse treino, já foi respondido em cima. Acho que o que eu falei respondeu as 2 coisas. Ajuda nesse sentido, de que a gente vai usar. Então, a gente precisa ter a capacidade física extremamente melhorada no que a gente vai usar. É isso. É nisso que ajuda. Certo? Ok. Alguma pergunta? Deixa eu só colocar para carregar aqui. Tá. Pegando o gancho na pergunta do Rodrigo, na resposta do Rodrigo, então esse é um dos motivos porque eu não dou um treino de futebol. Por que você não faz umas embaixadinhas? Vamos dar um treininho. Um amigo meu na faculdade, quando entrou a parte de utilizar o pé, ele falou, vamos trabalhar agora o fundamento do pé, então vamos colocar uns técnicos de futebol, vamos trabalhar para quê? Você vai usar esse recurso de vez em quando. Então é gasto energético, gasto de tempo, então não há necessidade. É um recurso, a gente pode brincar antes dos aquecimentos, fazer esse trabalho. Robson, pode falar. Deixa eu só responder as 2 outras aqui que são pertinentes à minha parte. E aí, se tiver mais, eu respondo também. Mas eu acho que essa é a última folha, Rodrigo. Mas tá, pode mandar. Eu vou acompanhando até a hora de eu sair aqui para poder logar na outra conta aqui para dar aula. Beleza. Deixa eu responder o Matheus. Matheus MP é um monstro, né? Qual seria o melhor exercício para ter um braço mais rápido? Isso eu falei também lá na pergunta do Lopes, quando eu falei de potência de membro superior. Então, vou dar um exemplo. É que nem o Nilson já falou, o Robson já falou, não existe receita de bolo. Então, não existe um melhor exercício para ter um braço mais rápido. Existem exercícios que vão auxiliá-lo e que vão ajudá-lo a ter um braço mais rápido, mais potência, com mais força. E nesse leque, e aí quando a gente fala de exercícios, a gente abre um leque imenso. A gente abre um leque muito grande e vai de acordo até com a criatividade do profissional. Lógico, tudo com embasamento científico, embasamento naquilo que você aprendeu sobre uma metodologia de treino de potência para membro superior. Eu vou dar alguns exemplos do que eu já usei, do que eu já trabalhei, do que eu já fiz para potência de membro superior. Quando a gente fala de ter um braço mais rápido, eu acho que o que ele está querendo falar no ataque, a gente tem que analisar qual é o músculo que a gente usa para atacar. Qual é o músculo que faz essa função no braço de estendê-lo para atacar?
na força. Então, não existe um músculo só, são vários. Isso é um aporte. Por exemplo, em cada fase é um músculo que faz a contração e gera a força necessária. Vou dar um exemplo do tríceps. O tríceps é um músculo que auxilia na extensão, que faz a extensão do braço, nesse movimento de estender o braço, certo? Então, por que a gente trabalha tríceps testa com potência? Porque a gente trabalha muito tríceps no voleibol. Se vocês for ver a ficha que eu mando para vocês, tem poucos exercícios de bíceps. Não tiro, porque é fundamental você ter um agonista forte, um antagonista forte, para ter um agonista forte também. Tá? Quem não sabe o que é agonista e antagonista, agonista é o que faz ação, antagonista é o que não faz. Então, é o que vem em frente e o que vem atrás, certo? Praticamente. Então, a gente usa tríceps testa, eu já usei tríceps testa, tríceps copa, simulação de ataque com medicine ball, simulação de ataque no crossover, simulação de ataque com teraband, com elástico, resistência muscular localizada, força de resistência. Então são vários, abre um leque muito grande. Não existe uma receita de bolo, não existe um melhor exercício, existe a metodologia correta para que você ganhe aquilo. Então a gente vai falar, quando eu falar para você, quando chegar, é porque o coronavírus infelizmente nos atrapalhou, mas a gente já teria feito esse treinamento, porque a gente já estaríamos nos jogos regionais. E vocês já teriam feito o treino de potência, que é um treino de explosão, um treino muito forte, um treino muito desgastante, e vocês já teriam mais conhecimento prático sobre isso, tá? Respondendo a pergunta, não existe uma receita de bolo, não existe um exercício específico, tá? Qual o músculo que precisa ser mais trabalhado para ter a suspensão no ar? Então, suspensão no ar, a gente está falando de estabilidade, né? A gente precisa ter estabilidade no ar, sustentação. Precisa ter uma sustentação no ar. Sustentação no ar é uma coisa muito difícil de fazer. Pouca gente consegue. O Dadá Maravilha, que fazia isso no futebol, Nilson, subia, parava no ar, cabeceava a bola. Era ele? Era ele. Era ele, né, Nilson? Robson. Que... Só três do mundo parava no ar. Dadá Maravilha, Beija-Flor e Helicóptero. Aí, ó. Aí. Era ele que falava isso. Só pra você ter uma ideia, é extremamente difícil você conseguir essa paralisação no ar. Tem atletas que conseguem num determinado espaço de tempo muito curto. Eu já vi o Lucarelli fazer isso. Eu já vi alguns atletas fazendo. O próprio Alan, o oposto, ele consegue isso também de uma forma extraordinária. E isso é muito difícil. Isso é uma consciência corporal, isso é uma questão física muito rara de acontecer, que nem o Nilson deu o exemplo do Dadá falando que só ele, o Beija-Flor e o helicóptero pararam no ar. Por quê? Porque é muito raro isso acontecer. Treinável, se você tem a capacidade física, treinável. Tudo que você tem, ela se torna treinável. O que melhorar? A gente pode falar de core. Né? Se eu consigo ter um core fortalecido, por isso que eu falo para vocês assim, vamos trabalhar o core, na hora de fazer o bloqueio, segura no abdômen, força o abdômen para não encostar na rede, segura, porque é o core quem dá estabilidade para o nosso corpo. Aí a gente precisa falar de ponto de gravidade e assim vai. Né? Se eu me mexer para frente, o meu ponto de gravidade muda. Se eu me mexer para trás, o meu ponto de gravidade muda também. Certo? Então a gente trabalha o core justamente para essas adaptações gravitacionais que a gente tem. Então, o músculo precisa ser trabalhado, são todos os músculos do core, mas acredito que um conjunto de todos os músculos fortes vão te ajudar muito nessa sustentação e nessa suspensão. Creio eu que seja na hora de... por ser central, acredito que a pergunta foi referente à sustentação na hora de subir, segurar o braço lá em cima para não encostar na rede, para não passar, para não invadir a área do adversário por baixo e assim vai. Então eu trabalho o core, fundamentalmente o core, mas claro, trabalhando resistência muscular localizada e todos os outros grupos musculares do nosso corpo também, certo? Isso. Alguma pergunta sobre essas duas perguntas? Não. Alguma outra pergunta, galera, sobre alguma parte, alguma capacidade física, alguma coisa que vocês queiram saber? A gente tem 3 minutos aí, aproveita para fazer a pergunta, eu respondo e eu vou precisar sair. Não, ninguém tem nada a perguntar? Se quiser perguntar, abre o microfone ou digita aí. Eu acho que não, Rodrigo. Acho que não, beleza.
Então, beleza. Eu vou seguir aqui para liberar o Rodrigo depois. A pergunta do Real, a última pergunta dele. Um time pode fazer o rodízio no sentido anti-horário? Real, não pode fazer o sentido. É obrigatório fazer o rodízio no sentido horário. É obrigatório, não tem por onde. A regra não permite isso. Agora, após colocar a bola em jogo, os atletas que estão na linha da frente, na zona de ataque, podem trocar de posição à vontade. Os atletas que se encontram na linha de defesa, na zona de defesa, podem trocar de posições entre eles à vontade. Lembrando que após o rally, eles devem retornar à sua posição de acordo com o que se encontra na súmula. Mas o rodízio não pode... Por exemplo, o atleta que está na posição 6 ir para o sax. Isso seria o rodízio anti-horário. Não pode. Não pode. Ok? Então, essa foi a dele. Beleza? Deixa eu só me despedir de vocês aqui, agradecer a participação. Amanhã às 10 horas. Vou precisar dar uma aula aqui agora do trabalho também às 7. E eu preciso logar aqui, fazer as coisas, eu preciso sair. Amanhã às 10, vou estar aí com certeza. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma outra dúvida, qualquer coisa, manda aí no meu WhatsApp aqui que eu respondo, ou amanhã também, depois da aula eu respondo. Fique à vontade, tá bom? Abraço para todo mundo aí. Espero que a sala... Deixa eu só passar para você, Robson. Beleza. Se se torna anfitrião, eu já consigo sair. Tornar anfitrião. Pronto, Robson, seu anfitrião. Gente, fechou. Um abraço para vocês, até a próxima. Obrigado. Boa aula aí. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.